Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pilhas. Você já estudou como é que funciona uma pilha? A gente vai falar hoje sobre a pilha de Daniel. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Bom, primeiro a gente tem que pensar que a pilha transforma a energia química. Então, a gente tem reações químicas acontecendo, reações de óxido-redução, e a gente vai conseguir transformar em energia elétrica. Se eu tenho, por exemplo, zinco colocado numa solução de cobre 2+. O zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Ou seja, a gente vai ter o zinco sofrendo oxidação. Zinco, para formar zinco 2+, ele precisa perder elétrons. Então, o zinco está oxidando, perda de elétrons significa oxidação. E o cobre 2+, vai reduzir, vai receber esses elétrons e vai formar cobre metálico. Nesse caso, zinco colocado numa solução de cobre 2+, a gente não consegue aproveitar essa corrente elétrica. Então, olha como a gente faz. Pega uma plaquinha de zinco, coloca numa solução de zinco 2+. Pega uma plaquinha de cobre, coloca numa solução de cobre 2+. Essas duas soluções têm que estar ligadas por um tubinho com sal aqui dentro. Isso aqui vai ser chamado de ponsalina. E esses dois eletrodos vão estar conectados por um fio. Plaquinha de zinco, eletrodo de zinco. Plaquinha de cobre, eu vou chamar de eletrodo de cobre, tá? Então, é o zinco colocado numa solução de zinco 2+, é o cobre colocado numa solução de cobre 2+. A gente viu que o zinco tem tendência a oxidar. O que é oxidar? É perder elétrons. Então, começa a ter passagem de elétrons do zinco para o cobre, tá? Tá passando elétron do zinco para o cobre. Por que isso? Porque o zinco está sofrendo oxidação. O zinco está perdendo elétron. E o cobre está sofrendo redução. O eletrodo onde ocorre oxidação, a gente vai chamar de ânodo ou anodo. O eletrodo onde ocorre redução é chamado de cátodo ou catodo. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. O zinco está oxidando. O zinco está formando zinco 2+, à medida que ele vai perdendo elétrons. Então, esse zinco vai formando zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+. Essa plaquinha aqui vai começar a corroer, certo? Desse lado, tá chegando elétron, essa plaquinha fica carregada com um monte de elétrons. Esse cobre 2+ da solução pega esses elétrons e forma cobre metálico. Então, esse cobre 2+ vai formar cobre metálico aqui em volta da plaquinha de cobre. Então, essa plaquinha vai aumentar de tamanho, vai começar a ter um depósito de cobre aqui em cima. Então, o zinco está se transformando em zinco 2+. Significa que o zinco está sofrendo oxidação. Oxidação ocorre no ânodo ou anodo. Cobre 2+ está formando cobre metálico. Cobre 2+ está sofrendo redução. Redução acontece no cátodo ou catodo. Elétron é negativo. Sai do polo negativo e vai em direção ao polo
positivo. Então, na pilha, o anodo é negativo, o cátodo é positivo. Elétron sai do negativo, vai em direção ao polo positivo. Sai do anodo, vai para o cátodo. Sai de quem está sofrendo oxidação, oxidar significa perder elétrons. Vai para quem está sofrendo redução, que significa receber elétrons. Bom, para que serve essa ponte salina? Essa ponte salina poderia ser substituída também por uma membrana semipermeável. Pela ponte salina, a gente tem aqui uma solução saturada de um sal, por exemplo, cloreto de potássio. Vocês conseguem perceber que aqui está formando zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+, está ficando com excesso de carga positiva desse lado. E desse lado, o cobre 2+ está sendo consumido, está sobrando sulfato, está sobrando carga negativa. Para manter o equilíbrio entre as cargas, o positivo, o K+, se dirige para o cátodo. E esse Cl- se dirige ao anodo. Então, a gente fala que os ânions se dirigem para o anodo e os cátions se dirigem para o cátodo. Isso para manter o equilíbrio entre as cargas. A gente poderia fazer essa pilha num recipiente separado por uma membrana semipermeável. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem aqui a membrana semipermeável. Desse lado tem uma solução de sulfato de zinco, desse lado tem uma solução de sulfato de cobre. A quantidade de zinco 2+ está aumentando desse lado. O que começa a acontecer? Começa a passar zinco 2+ para o lado de lá. E desse lado estava ficando com excesso de sulfato, um excesso de carga negativa. Então, o que acontece? Começa a passar sulfato para esse lado. Então, a diferença é que na ponte salina, os íons que migram são os íons da ponte salina, do sal que constitui a ponte salina. Pela membrana semipermeável, os íons que migram são os íons pertencentes à solução. De novo, o positivo, o cátion se dirige para o cátodo e o negativo, o ânion, se dirige para o anodo. Então, tanto faz a gente usar uma ponte salina ou separar as duas soluções por uma membrana semipermeável. Quando a gente fornece essa representação da pilha, a gente já fornece o zinco indo para zinco 2+, então a gente já sabe que vai ocorrer oxidação, anodo, polo negativo. Que o cobre 2+ está indo para cobre 0, ou seja, está sofrendo redução no cátodo, polo positivo. A plaquinha de zinco vai começar a corroer. Em compensação, essa solução começa a ficar com excesso de zinco 2+. Aqui, a plaquinha de cobre começa a aumentar de tamanho, já que ocorre o depósito de cobre. Olha aqui, ó, cobre 2+ está se transformando em cobre metálico. Então, aumenta essa plaquinha. E aí vai sobrando muito sulfato. Para manter o equilíbrio entre as cargas, a gente pode usar a ponte salina ou uma membrana semipermeável. Tudo bem? Entendeu? Ficou alguma dúvida? Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Qualquer coisa, deixa no comentário. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir o nosso canal e de ativar as notificações. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre potencial de oxidação, potencial de redução, que mostra a tendência que aquela espécie tem de sofrer oxidação ou de sofrer redução. Super beijo para você!